Ângela perguntou o seguinte: qual passagem na Bíblia que deixa bem claro a existência de Deus, para responder a um jovem que insiste que Deus não existe? Veja, toda a Bíblia, ela não tenta provar a existência de Deus, ela afirma a existência de Deus. Então, em qualquer lugar que você abrir na Bíblia, você vai ver o texto bíblico afirmando a existência de Deus. Só que o que acontece? Se esse jovem não crê em Deus, automaticamente ele não crê na Bíblia. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um passo inverso. Você tem que seguir uma ordem inversa, na verdade. Primeiro, você tem que levar esse jovem a crer na veracidade da Bíblia. E quando ele crer na veracidade da Bíblia, aí ele vai crer no que a Bíblia diz a respeito de Deus. Entendeu o processo? Uma dica que eu te dou: estude com ele as profecias preditivas e as profecias messiânicas. As profecias que falam como Jesus viria. Por que isso é importante? Por exemplo, as profecias messiânicas mostram, por exemplo, Miqueias 5:2 mostra com 500 anos de antecedência que Jesus nasceria em Belém. Qual é a probabilidade de um ser humano dar com precisão o nascimento de alguém com 500 anos de antecedência? É impossível. O livro tem que ter realmente, tem que ser sobrenatural. Tem, por exemplo, no livro de Salmos, quando fala também do Messias, já fala com 1000 anos de antecedência. Então são dezenas de profecias messiânicas, incluindo Isaías 53, que se cumpriu em Cristo com 600, 700 anos de antecedência, que você pode usar e argumentar com ele o seguinte: querido, qual é a possibilidade de um ser humano saber isso sem uma interferência divina? E você pode também estudar com ele Daniel capítulo 2. Esse é um capítulo muito importante. Tá? Daniel capítulo 2 é um capítulo em que Deus deu um sonho para o rei babilônico Nabucodonosor. Nesse sonho, Nabucodonosor viu uma grande estátua dividida em 4 metais diferentes. Tá? Ouro, prata, bronze e ferro. Cada um desses metais representava um grande império que surgiria. E depois de Babilônia, Daniel explicou para Nabucodonosor, porque Deus deu a interpretação, viria Medo-Pérsia, Grécia, Roma, e depois de Roma viriam, obviamente, os países da Europa, representados pela divisão entre ferro e barro ali dos pés da estátua. Então, a possibilidade de um ser humano prever o surgimento de grandes impérios mundiais é zero. Não tem lógica para isso. Outro texto, Isaías 45:1, fala do rei Ciro com 150 anos antes dele nascer. Então, depois que o camarada estuda a Bíblia e vê esse lado sobrenatural e não crer em Deus, aí é porque ele é muito rebelde mesmo, ele quer se perder, e aí você tem que respeitar a decisão dele de ir para o lago de fogo depois. Porque não tem como. Tá? Então eu sugiro isso para você. Primeiro, prove a veracidade da Bíblia, que ela é um livro de ordem sobrenatural, e aí esse jovem, confiando na Bíblia, ele vai confiar nas declarações bíblicas que falam acerca da existência de Deus. Né? Especialmente o primeiro verso da Bíblia, que diz, né, no princípio criou Deus os céus e a terra. Tá bom? Muito boa a sua pergunta. A respeito de alguém que diz que é ateu e já leu toda a Bíblia e diz que não acredita na Bíblia e nem em Deus. Como fazer se essa pessoa é meu tio? Veja, o seu tio, eu não duvido que tenha lido a Bíblia. O detalhe é que é muito raro. Na verdade, eu nunca vi, mas pode existir, obviamente, um ateu que não apenas leia a Bíblia, mas a estude com os critérios corretos. Entendeu? Então, ler a Bíblia com certos pressupostos é uma coisa. Lógico, todo mundo tem os seus pressupostos. Seja ateu ou seja cristão. Mas, independente disso,
estudar a Bíblia com critérios hermenêuticos, com critérios interpretativos, é outra história. Eu, por exemplo, não creio que o seu tio tenha atentado para as profecias messiânicas e preditivas, né? Porque se ele atentar para elas, não tem como ele ser ateu. Né? Ele tem que ter muita fé para ser ateu, na verdade. Ao ver que profecias predizem acontecimentos com 500, 600, 1000 anos de antecedência. Tá? Então, eu sugiro que você fale com o seu tio e diga para ele, tio, você já fez uma análise das profecias messiânicas e das profecias preditivas? Com base na datação que os especialistas dão aos livros bíblicos e demonstrando que essas profecias foram feitas séculos de antecedência, o senhor vê a possibilidade de o acaso ter proporcionado a estes homens saberem desses acontecimentos? E eu vou indicar um livro para você passar para o seu tio. Tá? Veja, o 95% do livro é muito bom. Tem 2 errinhos ali que eu já advirto você e você já adverte ele, tá? Este livro defende no momento a doutrina do tormento eterno, que não é uma doutrina bíblica, é incoerente, como eu mostrei antes. E esse livro defende o Big Bang como uma possibilidade de Deus ter usado o Big Bang para criar o universo, tá? Então, essas 2 coisas eu recomendaria que você ficasse com o pé atrás, não é? Mas 95% do livro é excelente. O título do livro é o seguinte: Não tenho fé suficiente para ser ateu. Ele foi escrito por 2 ex-ateus, Norman Geisler e Frank Turek. Esse livro é da editora Vida Nova. Um livraço. E diga para o seu tio, e eu digo com respeito, eu sei que tem ateus que acompanham as minhas lives, e eu me sinto muito honrado por isso, viu? E eu sei que muitos de vocês têm as suas razões. Infelizmente, algumas pessoas deram razões para vocês serem ateus. Mas eu quero que vocês continuem acompanhando as minhas lives, o meu canal, os meus canais, porque eu creio que de alguma forma nós podemos chegar a um consenso, com muito carinho, com muito respeito, tá? Mas o que eu digo é o seguinte: o indivíduo, para ler esse livro, tem que ser muito macho. Entendeu? Então você diz para o seu tio o seguinte: tio, tem que ser muito macho para ler esse livro. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Porque ali o autor vai desconstruir bastante a base filosófica ateística, inclusive mostrando as evidências de que a Bíblia realmente é um livro confiável e diferenciado dos demais. Então esse é um dos livros. Existem muitos. Tá? Tem um outro de Anthony Flew. O título, olha que título interessante. Um ateu garante Deus existe. Por que o título é desse jeito? Porque Anthony Flew foi um ateu que escreveu dezenas de obras contra o cristianismo e a existência de Deus, pois ele, por cerca de 80 anos de idade, ele participou de um debate com o Dr. William Lane Craig e ele foi convencido filosoficamente de que Deus existe. E aí ele passou a acreditar em Deus. Não da forma como nós cristãos acreditamos, mas esse livro é um livro um pouquinho mais, uma linguagem um pouquinho mais técnica de entender, mas não é de impossível, tá? Mas é um livro interessante. Um ateu garante Deus existe. Anthony Flew.